Seja muito bem-vindo à nossa websérie de geração de valor. Eu sou o Andrei Coutinho e no último vídeo eu cortei o Paulo Garolo no meio da explicação, mas foi de propósito, para a gente poder aqui continuar essa conversa sobre o sistema radicular do milho. Então, sem mais delongas, vamos lá para o campo terminar esse assunto que está incrível. E por que o sistema radicular precisa desenvolver em profundidade? Porque o principal reservatório de água no solo, ele está abaixo dos 60 centímetros de profundidade no solo. Um sistema radicular, para poder enfrentar uma condição de estresse hídrico, uma seca de 15 a 18 dias, ele tem que já estar abaixo dos 60 centímetros de profundidade. Para enfrentar uma condição de estresse hídrico de 18 dias, o correto é que ele teria que estar a 80 centímetros de profundidade no solo. Então é de extrema importância. Por quê? Porque é lá que ele vai encontrar a fonte de água. E a gente tem que partir da premissa de que uma planta não come nutrientes, uma planta bebe nutrientes. Então água é a base essencial de uma planta de milho. E o sistema radicular, para alcançar essa água em depósito, ele precisa ultrapassar a barreira dos 60 centímetros de profundidade. Uma coisa importante para a gente também entender do sistema radicular é como que ele projeta suas raízes, como ele é formado e o que ele realmente faz, cada uma dessas raízes, o que ela realmente representa para a planta. Então, olhando o sistema radicular, eu começo a observar o seguinte: a raiz é formada por raízes nodais, que são as raízes mais grossas da planta, como essa daqui e como essas aqui, ó. Aqui ela está mais fina, é óbvio. Por quê? Porque aqui ela já está numa profundidade maior, mas elas são formadas a partir dos nódulos, dos internódios. Então, raízes nodais são as raízes mais grossas. Depois das raízes nodais, nós temos ao lado das raízes nodais, formadas na própria raiz nodal, essas raízes fininhas aqui, ó, que são as raízes laterais ou raízes secundárias. E ainda, em cima delas, da parte delas, eu também tenho mais raízes mais fininhas ainda, que são formadas e que vão formando toda essa cabeleira aqui, ó, que a gente pode observar mais na parte superior do nosso solo. Então, as raízes nodais são as primeiras. As raízes secundárias são as que se formam a partir das nodais, e aí nós temos as terciárias e assim sucessivamente, formando então toda a cabeleira. Aqui a gente vê claramente nessa trincheira duas plantas que a gente abriu para mostrar. Essa daqui tem um sistema radicular bonito também. No entanto, a gente observa que em profundidade o volume de raízes é bem pouco. E quando a gente olha a planta ao lado, eu começo a observar que o sistema radicular também está bonito, mas ele tem uma característica diferenciada. Olha o volume de raízes nodais em profundidade que a gente vê aqui quando compara com aquela que está ali. E é isso que a plataforma de biotecnologia VT Pro 4 oferece para o agricultor. Este daqui é a parte de milho de VT Pro 4. Ali nós temos o milho sem a plataforma VT Pro 4. Ali nós temos uma raiz que não está protegida com o RNA interferente, nem com a proteína CRI3BB1, que são proteínas específicas de proteção do sistema radicular em relação à larva de diabrótica. Então a gente vê que ela se formou até mais em cima. Por quê? Porque esse daqui é uma outra característica comum da gente observar em plantas com problema de larva de diabrótica. Quando a larva começa a perfurar a raiz nodal, o que acontece? A planta reage e ela começa a aumentar a formação de raízes em cima. Então a sensação que a gente tem é que está até mais bonita aqui, porque tem mais raiz aqui. Isso aqui é sintoma de presença de larva de diabrótica. É uma reação natural de planta de se autoproteger, de se autodefender, porque ela sabe que aqui embaixo ela já perdeu sistema radicular.
Ao lado aqui não. O que a gente vê aqui? A gente vê um volume alto de raízes nodais que se desenvolveram em profundidade. Por quê? Porque mesmo na presença da larva, porque isso foi uma área projetada para isso, com inoculação de ovos de diabrótica, para que a gente tivesse a oportunidade de observar a eficiência, a eficácia da plataforma de biotecnologia VT Pro 4 no grande diferencial que oferece, que é de proteção de sistema radicular. Eu tenho as raízes nodais e é normalmente nesse intervalo que ocorre a oviposição da praga do adulto, e é aqui que as larvas vão eclodir e começarem a perfurar a minha raiz aqui, ó.